pode se sentar. Aleluia, aleluia. Quantos estão ainda impactados com tudo que o Senhor fez aqui em Pentecostes? Quantos precisam ainda incendiar aqueles que vieram, mas que parece que não estão tão incendiados assim? A gente tem falado ao longo desses anos, não pode ser uma conferência, é uma vivência diária. É uma vivência diária, a gente não pode deixar o frio, a chuva, o trabalho, o cansaço, qualquer outra coisa, nos tirar a alegria de estar na congregação dos santos, porque é assim que a Bíblia nos instrui, não é? Porque um vai ajudando o outro, vai incentivando o outro em amor. Amém? Nós estamos na série de mensagens sobre autoridade espiritual e é baseado no livro do nosso amado apóstolo Jefferson, um livro que ele tem sobre autoridade espiritual, que muito tem nos abençoado. E mais uma vez, que o Senhor possa me usar para o louvor e para a glória do nome dEle, para que tudo aquilo que o apóstolo Jefferson, inspirado na palavra do Senhor, colocou nesse estudo. Nós estamos na aula 10, e a aula 10 fala sobre o segredo da submissão. E o texto base que é colocado, porque ainda é sobre um princípio de honra, é Romanos 13:7. Por favor, a mídia. Romanos 13:7. Eu vou pedir para a igreja ler. 1, 2, 3, a igreja, por favor. Amém. Paizinho, obrigada pela tua palavra. Nos instrui na tua palavra, Senhor. Não nos deixa ser engodados por qualquer outra palavra que não seja a tua, Senhor. Nós podemos ler os melhores livros, nós podemos ver as melhores pregações, mas como foi falado aqui, Senhor, foi colocado na oração, lâmpada é a tua palavra, Senhor. Luz para os nossos caminhos, Senhor. Senhor, que nós venhamos comer, como aprendemos também, mais uma vez em Pentecostes, comer desse rolo, que é a tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes essa palavra não vai descer de forma doce. Quantos pais estão querendo tirar algumas coisas da tua letra, da tua palavra, e isso o Senhor já nos instruiu, que não podemos colocar uma vírgula ou tirar uma vírgula, Senhor. Nos ajuda, Pai, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, Senhor. Valorizar a tua palavra, que é alimento, que nos sustenta. O salmista disse, Pai, algo que todos os dias nós precisamos lembrar. Esconder a tua palavra no nosso coração, porque assim não pecaremos contra o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor. A começar por mim que falo com o Senhor, nos ajuda a sermos fundamentados a cada dia na tua palavra, porque assim nenhum vento, nada, Senhor, irá nos separar do teu grande amor, Senhor. Toma a tua igreja, toma cada um daqueles que ficaram em casa, que poderiam estar aqui conosco, mas não estão. Oh, Senhor, é o teu Santo Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Senhor, no nome de Jesus, não nos deixa negligenciar o chamado. Não nos deixa, Pai. Que o teu nome venha ser grandemente, ou melhor, continuar sendo grandemente exaltado nesta manhã. E à noite, Pai, voltaremos a este lugar incendiados para incendiar outros, Senhor. Porque também é um chamado dentro da igreja, Senhor. Faz assim para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Então a aula 10 fala sobre o segredo da submissão. E ao término desse estudo, nós veremos que existe uma diferença entre obedecer e se submeter. Isso aqui, se a gente não entender, causa um choque aí, né? Mas vamos lá. O apóstolo Jefferson, ele é mestre
Eu não tenho esse dom, mas aí a gente vai, diante daquilo que ele colocou para nós refletirmos, vai ficar bem claro, né? E se não ficar, você pode me procurar o apóstolo, procurar o teu líder. Você não pode sair daqui com dúvida, amém? Amém, igreja? Então, existe uma diferença entre obedecer e submeter. Em segundo lugar, submissão é uma questão de postura, de entendimento. E esse entendimento é na palavra, né? E em terceiro lugar, às vezes temos que optar entre obedecer a Deus ou aos homens. Aqui também é algo que muitas vezes a gente ouve algumas coisas que está totalmente desconexa com a palavra do Senhor. Depois eu falo sobre isso, mas você precisa entender, né, que algumas vezes a gente vai ter que escolher entre obedecer a Deus ou aos homens e quando isso deve acontecer, não é? Então, entender a diferença é o segredo. Como sempre, o povo de Deus, ele é destruído porque falta entendimento da palavra. Desde Gênesis, você vai ver quando o povo está indo por caminho errante. Quando o povo está fazendo algo que não é agradável a Deus, é porque saiu do propósito da palavra. Pegou a palavra e distorceu a palavra, como já aconteceu logo lá no início, quando Eva vai dizer, na verdade a serpente, ela vai fazer com que Eva distorça a palavra. Não foi assim que Deus disse? E hoje em dia também muitas vezes não é assim? Hoje em dia muitas vezes não é assim quando a gente quer alimentar um pecado? Hoje em dia também não é assim quando a gente quer chancelar algo que a gente está fazendo, que a gente sabe que não está na essência certa, mas a gente quer colocar como dizem aquelas brechinhas da lei, aqueles espacinhos que tem para você se colocar. Muitas vezes a gente não quer fazer isso. Esse Pentecostes, gente, não desfazendo, porque cada Pentecostes foi uma sequência que o Senhor vai nos preparando. O Senhor, Ele verdadeiramente, se a gente for ver as lives anteriores, dos Pentecostes anterior, era como nós fôssemos meninos ainda, como diz a palavra, que ainda precisa de um leitinho mais ralinho, não é, evangelista Leia? E a gente foi assim sendo preparado. A gente não sabia nem muito ainda como que era celebrar Pentecostes, mas na pandemia o Senhor foi nos preparando, e cada ano Ele foi engrossando mais o leite. E eu vou te falar, para a glória de Deus que eu vou falar isso. Que revelação o Senhor entregou para o nosso apóstolo. Quantas vezes nós lemos aquele texto que nós dávamos muita ênfase para o vinho novo. Vinho novo, eu quero vinho novo, eu quero vinho novo, eu quero vinho novo. Quantas vezes eu também, e não está errado pedir vinho novo. Mas quantas vezes, e eu vou falar por mim, nenhuma vez até esse Pentecostes, eu dei tanta importância, ou melhor, não voltei tanto os meus olhos para o odre, que sou eu e é você. Será que não é isso que está acontecendo, que alguns ainda não entenderam? O óleo desceu, mas mas os odres ainda não estão novinhos, ou seja, não estão sendo renovados e não suportam o óleo. O óleo desce, vaza e pronto. Quando vaza para encontrar outros, glória a Deus, né? Mas quando vaza porque não entendeu nada, precisa ainda todos os dias viver Pentecostes. E eu falo isso corta para cá e muito, muito. Porque o meu sentimento nesse Pentecostes, eu falei para o apóstolo, por mim eu não prego nesse Pentecostes. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar e a gente receber. E ele estava pronto para pregar. E eu tinha uma palavra para pregar. Mas como nós recebemos nesse Pentecostes? O meu odre. Eu fui renovada. Então a gente precisa estar fundamentado na palavra. O povo erra por falta de conhecimento. Está em Oséias 6,4. A gente precisa saber a sutil diferença entre obedecer e se submeter. Isso é fundamental para viver em harmonia com o princípio de autoridade. O apóstolo Jefferson coloca aqui
uma palavra que diz assim: eu já vi muitas pessoas em conflito com o princípio de autoridade, por estarem debaixo da autoridade de pessoas corrompidas, as quais já não estão mais sob a orientação do Espírito Santo, como a Bíblia diz que importa obedecer a Deus e não a homens. Pessoas em situações assim não sabem o que fazer, porque ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus, como está em Romanos 12:1, não há nenhuma autoridade, seja eclesiástica, seja governamental, não há nenhuma autoridade que não seja por permissão de Deus. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil se submeter. Ela também diz que importa obedecer a Deus e não aos homens. Isso gera um conflito interior quando não sabemos o que é obedecer e o que é se submeter. A revolução revolucionária aqui, às vezes, é possível se submeter sem ter que obedecer. Calma, gente. Calma, que a gente vai entender bem isso. Vou deixar com você esta frase, ainda a palavra do apóstolo Jefferson. Vou deixar com você esta frase de efeito por enquanto. E antes de discorrermos um pouco mais a respeito disso, quero lhe apresentar as definições de submissão e obediência. Uma vez que gastaremos mais tempo falando de submissão, vamos apresentar primeiro a definição de obediência. Então, obediência, segundo o dicionário online de português, é obediência, ação de quem obedece, de quem é submisso, dócil, disposição para obedecer, ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. Ato pelo qual, obedecer, ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. Também pode ser autoridade, mando, domínio. Isso é a definição de obediência. Ah, tá, pastor, então qual é a definição, segundo o dicionário, de submissão? O dicionário online de português também define submissão como ato ou efeito de se submeter. Obediência voluntária, submissão, obediência voluntária, sujeição, submissão perfeita. Também pode ser humildade, humilhação, passividade, subserviência. Embora a palavra obediência apareça como parte de definição apresentada pelo dicionário, submissão é mais do que apenas obediência. É acatar uma autoridade, aceitar os benefícios e as consequências desse ato. Ou seja, submissão é um estado, uma condição, um modelo de vida permanente. Quando o texto diz que é melhor obedecer, agrada mais obedecer a Deus do que aos homens, é quando essas imposições, ou essas leis, ou essas coisas são colocadas, que estão fora daquilo que o nosso Deus tem para nós. Eu vou falar algo para você que talvez até te choque e fale: pastor, você vai pagar minhas contas? Deus paga. Deus vai te dar condições para isso. Mas é muito melhor, se nós estamos debaixo de uma autoridade, agora eu digo, no trabalho, que está nos fazendo fazer coisas que estão totalmente fora daquilo que a palavra de Deus diz, é muito melhor sair desse trabalho, porque é muito melhor obedecer ao Senhor do que leis que está indo totalmente contra aquilo que o Senhor fala para nós. Achei muito interessante. Esse jantar de casais também foi top demais, gente. Top demais da conta. Que testemunho daquele casal. E presta atenção, alguém que conhece a lei do Senhor, alguém que conhece os princípios do Senhor. Diz aquele homem que a esposa no tratamento do câncer, e aí já tinha 1 ano que eles não tinham um relacionamento sexual. A esposa diz para ele: eu te libero para ter uma pessoa. É assim, está muito no ato de,
de muita loucura. Ele falou, eu falei como Jó, tu não sabe o que dizes, mulher. Tá louca. Eu não casei com você por causa de sexo. Se o sexo não for por amor, não for com amor, então é um sexo vadio como tem aí fora. Quando a gente conhece a palavra, porque a palavra de Deus diz sobre o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é egoísta. Quem está entendendo isso, dá um glória a Deus. Submissão tem muito mais a ver com temor a Deus, por causa do princípio de autoridade, do que com a pessoa a quem eu devo me submeter. É por isso que eu posso decidir não obedecer a uma ordem absurda, que fira o princípio de santidade, de pudor, de decência, porque a obediência é uma ação que corresponde a uma circunstância. Sendo assim, cada circunstância requer uma atitude correspondente. Essa é a razão pela qual o apóstolo Pedro, mesmo estando submisso, sujeito ao sinédrio, podia dizer o que disse. Então essa palavra, importa antes obedecer a Deus do que aos homens, Pedro disse ali no sinédrio. Ainda que ele estivesse sujeito ali às leis, mas ele sabia que importava mais ele obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. Só que quando a gente não conhece a lei sobre a autoridade, o princípio de autoridade espiritual, evangelista Renan, a gente quer colocar o dedo à risca de um líder, seja ele qual for, e dizer, não te obedeço, porque eu obedeço a Deus e não ao homem. Já está fazendo uma aliança com Satanás muito facinho. Não concordou com uma lei que uma autoridade sobre você colocou? Querido, dobra o teu joelhinho, que Deus é poderoso para mudar lei, para mudar governo, para mudar patrão, para mudar pastor, para mudar qualquer líder que não esteja segundo a vontade de Deus. Só que a gente quer um fast food, a gente quer ir lá e só reclamar, a gente quer ir lá e não orar, a gente não quer pagar o preço, essa é a bem verdade. A gente não quer pegar a palavra e comer os momentos que forem palavras duras. Porque aqui tem favo de mel, mas aqui também tem jiló que a gente deve mastigar, dando glórias ao nome do Senhor, porque é vida para a minha vida e para a tua vida. Nós, como pastores, passamos por isso. Antes de pastorear, nós estávamos sendo forjados. Estávamos debaixo de uma liderança totalmente contrária ao que o Senhor diz, porque antes de sermos qualquer coisa numa igreja, como liderança, precisamos ter um caráter forjado. Para sermos um cristão, nosso caráter é forjado em Cristo. Cristão é pequeno Cristo. Então todas as nossas atitudes estão baseadas nele. Como agiria o Senhor nessa hora? Colocaria o dedo em risca? Nosso Jesus passou por muita coisa. Mas sabe o que ele fazia? Quando alguém dizia algo que era contrário a ele? Tu dizes. Imagina alguém nos caluniando, alguém falando coisas que não tem nada a ver conosco, e a gente dizendo, tu dizes, porque o meu Deus sabe que eu não sou nada disso. Ai, meu Deus. Mas isso não dá mais trabalho, né? O bom é quando a gente... Eu estou vermelho, mas não é de raiva não, é porque eu fico mesmo. Mas é bom quando a gente está muito chateado, né? Ih, meu Deus, fugiu de nome do meu genro, tá ruim, hein, César? Lá no trabalho, hein, César? Quando a gente está, né? É porque eu estou no processo assim da minha filha, cada dia assim, ó. Mas eu estou ganhando filho, gente. A Jesus a glória. Então, não é muito mais fácil quando uma autoridade está fazendo algo que eu não goste, quando uma autoridade está fazendo algo que você diz assim, peraí, colocar logo o dedo na cara. Gente, bota logo para fora, né? Pronto, resolvi o problema, resolveu nada. Ele é autoridade sobre mim, sobre você. Se submeta, dobra o joelhinho, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Como tem poder um joelho dobrado.
Então Pedro, ele não podia optar em não se submeter, mas ele podia escolher obedecer ou não. Pedro não podia optar em não se submeter, mas podia escolher obedecer ou não. Quem está entendendo isso? Se submeter é muito mais que obedecer. Se submeter muitas vezes dói, mas há um preço de glória depois. Há um preço de glória depois. Porque obedecer é melhor? Obedecer é melhor? Tanta gente sacrificando porque Deus está falando, vai por aqui. Eu estou falando para você, por aqui é melhor. E às vezes Deus usa alguém para falar, por aqui é melhor. Não, peraí, o homem está falando. Quando Deus falar comigo, gente, vamos entender bem isso aqui. Vamos entender bem. Jesus, ele sabia muito bem a diferença. Todo princípio espiritual legítimo pode ser identificado na vida e no ministério do Senhor Jesus. Uma vez que um princípio tenha sido praticado por ele, não há nenhuma chance dele não ser verdadeiro. Já pensou? Jesus podia ter falado, não preciso pagar imposto não. Trazendo para os nossos dias, preciso pagar luz não, ninguém aqui paga. Preciso pagar a internet não, ninguém aqui paga. Aí as contas não fecham, aí as dispensas só ficam vazias, aí as coisas não rendem, aí as coisas estragam muito fácil. Jesus, eu sou dizimista fiel. Melhor é obedecer do que? Sacrifica a família, não obedece. Tá difícil? Lá em casa 2 ar-condicionado. Eu tô falando porque a gente tem que acordar mais cedo e desligar. Senão, Jesus praticou submissão absoluta ao Pai e às autoridades estabelecidas na terra. Porém, obediência absoluta somente ao Pai. Quando Jesus estava diante de Herodes e de Pilatos, esse conceito tornou-se claro como o sol. Eles deram ordens a Jesus que ele recusou-se a obedecer, porque tais ordens não estavam alinhadas com o propósito de Deus. Lucas 23:9 diz que Herodes fazia muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Diante de Pilatos, a cena se repetiu. Jesus deu um grande exemplo de submissão a uma autoridade estabelecida por Deus, mas deixou claro que obedecê-la não ou não era uma decisão dele. Jesus disse para Pilatos, João 19:11, por favor. A igreja, por favor, leia. Perdão, gente, estou um pouco resfriada e aí eu estou falando aqui, você sabe, né? Não preciso nem falar nada. Vamos lá. Jesus sabia que, corrompido ou não, Pilatos tinha uma autoridade legítima. E ele poderia usá-la para ordenar a sua crucificação. Diante do risco, Jesus escolheu não seguir nem a ordem de Herodes, nem a ordem de Pilatos. Quando Jesus estava diante dos oficiais do Sinédrio, ele não contestou a autoridade deles. Isso se chama submissão. No entanto, ele sabia que não deveria obedecê-los pelo fato deles terem perdido a visão e não serem guiados pelo Espírito. Não obedecer ao Sinédrio, a Herodes e a Pilatos significava correr risco de vida, porque eles, ainda assim, detinham uma autoridade legítima. Quem tem um espírito submisso nunca resiste e nunca persegue uma autoridade estabelecida, mesmo quando for forçado a não obedecer. Infelizmente, da forma como eu iniciei, o apóstolo Jefferson inicia falando, né, que o povo erra por falta de conhecimento.
Infelizmente, dentro da igreja, muitos querem vir para momentos de emoção, levantam as mãos, muitas vezes não sabem o que estão fazendo, fazem porque está todo mundo levantando, então vou levantar, senão vai ficar feio. Mas não querem ler a palavra. Porque quando um líder, que um líder também é humano, né? Jesus demonstrou isso tremendamente, não que ele fosse fraco, mas ele, como um líder maior, como nosso mestre, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chorou, para que quando a gente chore, Ana Paula, não venha alguém dizendo: tu não é crente? Quando dói é para chorar sim, senão explode dentro. Jesus nos deixou exemplos tremendos. Só que a igreja não quer se dedicar à leitura da palavra. A igreja não quer fazer como a palavra diz, que é ler de dia, de noite, é todos os dias, é acordar com a palavra, é dormir com a palavra. Eu louvo ao Senhor. Me converti numa igreja tradicional, é bem verdade. Mas uma igreja que pregava a palavra. Não entendiam ainda o fogo do Espírito. Achavam que o Espírito era para ficar ali quietinho. E a gente não vê isso na Bíblia. O fogo é fogo. O fogo queima, o fogo incendeia. O fogo mexe, o fogo é movimento. Mas glória a Deus por aquela igreja que todo domingo de manhã nos ensinava, e todos os cultos, mas ali na escola bíblica, aprendendo a palavra. E a nossa professora dizia: vocês são novos convertidos. Escreve a palavra onde você estiver. Coloca na geladeira. Coloca perto da cama. Ah, como isso me fez crescer, gente. Essa palavra mexeu comigo, escreve essa palavra. Coloca. Gálatas é um livro que a gente deve colocar assim, ó. Fruto do Espírito, fruto da carne. Onde eu estou errando na carne, onde eu estou errando no Espírito. É comer a palavra, é estar em contato com a palavra. É a palavra que nos coloca de pé. É a palavra que não nos deixa pecar. Aí um líder, ele está fraco, ou ele até está fazendo algo errado. Ao invés da igreja se unir e ajudar aquele líder, porque ele é humano, agora se cria um montinho e diz: vamos tirar esse líder. Em Betel está queimado isso, porque o amor é daqui para aí, é daí para cá. Não adianta só o líder apacentar, amar. Você também muitas vezes nos apacenta, nos ama com amor tremendo. Assim também é o teu líder, que talvez você esteja me vendo aí na internet. Ó, tu viu aí? Não, vamos embora, vamos juntar uma galera aí e vamos tirar esse líder. Sabe o que a Bíblia diz sobre rebeldia? Obra de feitiçaria. Rebeldia, rebelião. Rebeldia vem de rebelião. Obra de feitiçaria. Ora pelo teu líder de célula. Ora pela tua líder de dança. Ora pelos teus pastores. Nós precisamos de oração. Eu fico constrangida quando a gente viaja. Eu fico diante do Senhor, eu digo isso. Fico constrangida em amor, como essa intercessão nos cobre de oração. Falo para eles: meu Deus, muita coisa ruim poderia ter acontecido, mas porque os joelhos de vocês não cessam de se dobrar e clamar por nós, o Senhor faz coisas tremendas nos lugares que nós vamos. Eu fico constrangida. Os líderes, os pastores ficam constrangidos com Betel, para a glória de Deus. Gente, eu nunca recebi tanta oração, eu nunca recebi tanta intercessão, eu nunca fui tão coberto por oração. Isso, nós transferimos a glória para o eterno, porque vem dele. Imagina, eu sou intercessor aqui de Betel, tem que ficar mandando. Não, nós somos intercessores do reino. Do reino. Uma situação extrema. Antes que qualquer pessoa pense em usar esse argumento ao seu favor, achando que ela tem o poder de decidir o que fazer com seus líderes, deixa-me adicionar uma informação crucial a respeito disso.
Desobedecer a uma ordem de uma autoridade requer uma situação muito extrema. Na Bíblia, nós encontramos Deus endossando tal atitude em 2 circunstâncias apenas. Quando a ordem dada fere princípios divinos e quando a ordem dada oferece perigo ao liderado. Então, preste atenção. Desobedecer ou não ser submisso ou se levantar para falar algo quando fere os princípios de Deus ou quando está colocando em perigo uma pessoa. José mesmo, para nós entendermos bem, José mesmo, não podendo obedecer à ordem da sua senhora, a esposa de Potifar, agiu com o espírito submisso. Imagina, um mulherão diante do cara, que com certeza era um mulherão, e diz a Bíblia que era, um mulherão diante de José. Muitos hoje iam dizer assim para a mulher: mulher, se eu não me deito com a esposa do meu patrão, eu vou ser mandado embora. Tu ia querer ficar sem dinheiro? Bobinho. Querendo dar lugar à carne. E aí? Mulher, eu tive que me submeter. É a minha patroa. Sem vergonha. Você não precisa fazer as vontades de uma empresa para crescer numa empresa. Faça a vontade de Deus que você cresce na empresa. Amor, se eu não for naquela saída, o que eles vão falar de mim? Eles vão falar que você é um crente, eles vão falar que quando eles estiverem na dor, eles vão te procurar, eles vão falar que você é um homem de Deus, mulher de Deus também, porque tem mulher também falando: marido, eu tive que ir assim, sabe? Tipo porque na empresa tem que ir assim, tem que ir nada. Estou falando de uniforme não, porque eu vivi isso na empresa que eu trabalhava. Era colocado umas calças tão justas na gente, tão justa. Que eu vou abrir um parênteses aqui, que tem muita gente se espantando que agora eu estou usando calça. Pedi ao papai, ele me liberou. Nessas viagens de frio aí, fui comprando calça, falei, então tem que usar calça. A diferença é, eu estou botando calça para mostrar corpão, que eu nem tenho. Eu estou botando calça para me exibir, eu estou botando... Porque a Bíblia fala não sobre roupa, ela fala sobre sensualidade. Se eu colocar uma roupa, o Espírito Santo falar... e o meu espírito também. Na verdade, muitas vezes eu falo: amor, não vou não. Que isso, amor, tá bem. Ai, amor, estou incomodada, então tira. Um crivo. Há um espírito excelente dentro de mim e de você. Que demônio é esse que vai olhar no espelho e falar: caramba, quando eu passar os homens vão ficar doidos. Vão, porque a pomba gira está usando. Agora deixa o espírito te usar, que quando tu passar, o adúltero vai dizer: que mulher santa, eu preciso abandonar aquela outra e ficar só com a da minha casa. Moisés, mesmo não podendo obedecer à ordem de Faraó, agiu com espírito submisso. É só lapada. Elias, mesmo não podendo obedecer às ordens de Acabe e Jezabel, agiu com espírito submisso. Jeremias, embora não pudesse obedecer todas as ordens dos reis Zedequias e Jeoaquim, sempre agiu com espírito de submissão. O que a gente quer é colocar umas reticências onde a palavra de Deus não tem reticência. É assim, ponto. Sem vírgula. Enfim, poderíamos seguir citando exemplos bíblicos infinitos para deixar ainda mais claro que mesmo quando você for forçado a não obedecer, ainda assim você pode e deve se submeter. Olha, quando tentarem te obrigar a obedecer, talvez você até não obedeça, mas você se submeta. Como eu falei da empresa lá que eu trabalhava. Quantas ordens aqueles patrões colocavam que eram terríveis. E aí essa questão da calça muito apertada, a linha até rompia. Se eles fizessem uma calça mais larga, ia ser bom até para eles. A calça rompia muito rápido.
E aí, por conta disso, eu vou andar na rua com aquela calça? Chegava dentro da empresa, colocava a roupa. Até o dia que o Senhor falou: tu tá achando que esse trabalho é maior do que eu? Deixa eu te tirar desse trabalho. Porque tu tá passando um estreito e ainda tá achando que esse trabalho é bom para você. Às vezes é assim, né? Tá tudo dando errado e a gente ainda tá colocando maior do que Deus. Olha isso. O exemplo de Davi. Davi entendeu esse princípio de tal forma que preferiu fugir do que enfrentar o seu senhor, o rei Saul. Esse exemplo de Davi dá uma pancadinha nos lombos de muito crente. O relacionamento entre Davi e o corrompido Saul chegou a um ponto de desequilíbrio tal que Davi já não podia mais obedecer à ordem do rei, porque elas punham em risco a sua integridade física. 1 Samuel 18, 25, por favor. 1 Samuel 18, 25. A igreja leia, por favor. Saul, ele para dar a mão de Mical, ele pediria um dote. Mas ele, bobinho, né? Peraí, vou pedir dote não, vou pedir 100 prepúcios dos filisteus. Talvez ele até soubesse que Davi traria, porque Davi já era um grande guerreiro. Mas ele colocando Davi para fazer isso, uma chance muito grande que Davi fosse morto por conta disso. Sabe o que a gente aprende com isso, Marcinha? Que muitas vezes vão nos colocar à prova, sabendo que é para nossa morte. Muitas vezes vão estabelecer decretos, porque, evangelista Flávia, sabem do Deus que você serve e falem: eu vou estabelecer esse decreto, porque é aqui que ela morre espiritualmente. É aqui que eu detono com ela. Essa semana eu estava falando com uma pessoa que tem enfrentado algumas coisas, e o Espírito Santo disse para mim: diga para ela ficar percebida, que Satanás já entendeu que tira a graça dela, o favor dela, a alegria dela nessas situações. Começa agora a dar rasteira nele, quando essas situações acontecer, e dobra o teu joelho e entrega a situação para o Senhor, e Satanás vai falar: agora ela não está reclamando mais não, agora ela não está contendendo mais não, agora quando acontece ela dobra o joelho: perdi as forças, o Deus dela ganhou. Saul tentou fazer isso com Davi. Não quero dote não, vou te entregar minha filha, mas tu vai trazer sempre prepúcios. Eu ia ver se a palavra falava outra coisa, mas era isso mesmo, né? Estava tentando. Prepúcios para mim, colocando na linha de frente. Então, muitas vezes, Marcinha, a gente vai precisar entender a jogada do inimigo, não é? Sendo assim, Davi decidiu fugir, porque dessa forma ele não seria forçado a obedecer a um homem fiel a Deus e pôr a sua vida em risco. Em certos casos, é melhor fugir do que trair o princípio de submissão. Davi sabia disso. A maior prova de tudo isso é que quando Davi teve a chance nas mãos de matar a Saul, ele escolheu não fazê-lo, porque cria que a autoridade que repousava sobre Saul ainda vinha de Deus. Isso é entender muito uma lei, um princípio de Deus. 1 Samuel 24, 6. Leia, por favor. Tu imagina tu falar disso, de um líder que te persegue, de um líder, no caso de Davi, que queria matá-lo, de um líder que tem inveja da tua liderança. Imagina você dizer isso. Não vou contra ele não, é um ungido do Senhor. Oh, queridos,
como a Bíblia tem sido distorcida. Somos todos sacerdotes do Senhor, sim. Tudo que a Bíblia diz sobre nós é verdade. Mas a gente quer usar uma palavra para justificar um erro tão grave que é contrair a um princípio de autoridade. A gente está indo contra o próprio Deus. Eu sou sacerdote também. Você é sacerdote. Realmente é. Mas tem uma autoridade sobre a sua vida. E você também vai ser constituído autoridade. Porque o Senhor chama todos nós para exercer também autoridade. E aquilo que eu dou é aquilo que eu vou receber. Como você está sendo como liderado. Você vai ser líder. Sendo Deus todo-poderoso, Ele deve ter uma razão para não remover certas pessoas do poder. Corremos o risco de ofender a Deus quando não confiamos no que Ele faz, mesmo quando não entendemos as suas razões. Deus é perfeito demais para errar. Ele sempre sabe o que faz e Ele sempre age por amor. Sempre vale a pena confiar em Deus, sempre valerá confiar em Deus. Até mesmo na incerteza, quem ama a Deus se submete. Concluindo, Provérbios 9, de 9 a 10. Por favor, Mítia. Provérbios 9, 9 e 10. A igreja, por favor. Amém, igreja? Temer ao Senhor, conhecer a sua palavra, é o que nos faz, todos os dias, não pecar contra o Senhor. Ao compartilhar com você esses princípios das Escrituras Sagradas, nós estamos confessando o texto citado acima. O louvor aqui, por favor. Vale a pena instruir pessoas sábias. Temos a esperança que esta lição, bem como todo o restante desse curso sobre autoridade espiritual, nos tornará uma pessoa ainda mais sábia. O conhecimento adquirido torna-se uma arma poderosíssima, porque, segundo a Bíblia, conhecimento e sabedoria valem mais do que o ouro e a prata. Que Deus use essas verdades para fortalecer em seu coração um genuíno espírito de submissão, primeiro a Ele e depois àqueles que Ele levantou para liderar a sua vida. Amém, igreja amada? Conhecer a palavra, seguir a palavra, diz Tiago, não sermos apenas ouvintes, o apóstolo Tiago, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Vamos louvar ao Senhor, que nós possamos nesta manhã fazer uma avaliação de como estamos seguindo esses princípios da palavra. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.